Atenção, aliados do senador, já despedindo-se do mandato, o Rodrigo Pachecozão tem relatado o grande desânimo do Pacheco com a continuidade de sua pré-candidatura ao governo de Minas. Vamos ouvir aqui o que está dizendo a CNN e logo em seguida volto comentando. Estamos aqui ainda voltando a falar de eleições, trazendo apuração aqui no CNN 360. Depois, uma das várias consequências daquele episódio da quarta-feira, a rejeição do nome de Jorge Messias para a vaga no STF. Isso aconteceu lá em Brasília, mas pode ter repercussão em Minas Gerais. Isso porque... O que acontece? O senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, está afiliado ao PSB de Minas Gerais, tem sido colocado, tem tido o seu nome colocado como um potencial pré-candidato ao governo de Minas Gerais numa aliança com o Palácio do Planalto, servindo de palanque para o presidente Lula no segundo maior colégio eleitoral do Brasil e que tem aquela máxima, assim como o estado do Amazonas, Minas Gerais, o candidato a presidente que ganha entre o eleitorado mineiro, ganha a disputa nacional. Nenhum presidente desde a redemocratização se elegeu sem ter vencido entre os eleitores de Minas Gerais. Pois bem, depois do episódio e a forma como o Palácio do Planalto tem lidado com a situação, tentando identificar quais votos escaparam da base de seus aliados para conseguir o mínimo de 41 apoios para a ida de Jorge Messias ao STF, teve gente que apontou ali se Rodrigo Pacheco teria tido qual teria sido o papel dele, sendo que ele na véspera esteve com o próprio Jorge Messias e declarou publicamente apoio ao indicado pelo presidente Lula. Depois deste episódio, quem conversou com o Rodrigo Pacheco percebeu um desânimo da parte do senador para a disputa ao governo de Minas Gerais, justamente por essa situação constrangedora. Rodrigo Pacheco é muito próximo também de Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre era o presidente do Senado que deu apoio ao então senador Rodrigo Pacheco para que ele duas vezes fosse presidente do Senado, e o sucessor de Rodrigo Pacheco, quando ele terminou sua última passagem pela presidência da Casa em 2024, foi justamente Davi Alcolumbre, que é do União Brasil do Amapá. E aí a grande questão é, Rodrigo Pacheco tem uma série de dúvidas em relação à viabilidade desta candidatura em Minas Gerais. A despeito disso, fez a filiação ao PSB dentro do prazo eleitoral para estar num partido que é aliado de Lula e que tem uma história importante no estado de Minas Gerais também. O PSB já governou a capital Belo Horizonte por alguns mandatos, por algumas gestões, com Márcio Lacerda, com Célio de Castro, e tem alguma capilaridade no estado e não é um partido tão identificado à esquerda quanto o PT lá em Minas Gerais, pela realidade da política mineira. Já foi próximo, por exemplo, do PSDB de Aécio Neves, quando Aécio era o governador e principal liderança do estado, depois inclusive foi candidato a presidente, etc. Então, uma das consequências das repercussões de bastidores é esta maior dúvida em relação à construção deste palanque para Lula em Minas Gerais com o Rodrigo Pacheco, porque também gerou-se uma desconfiança do campo do governo federal, de aliados do presidente Lula, de pessoas que estão no Palácio do Planalto ou dentro do PT. Claro que nada é definitivo na política e o tempo pode curar feridas, cicatrizar feridas, como a desse evento traumático e foi a rejeição de Jorge Messias. Mas fato é que neste momento, diante de uma série de questões, a despeito de um desempenho relativamente razoável para a disputa pelo Palácio da Liberdade, Rodrigo Pacheco, recente pesquisa Quest... A pesquisa foi contratada por eles mesmos, é claro que iria apresentar o Pacheco com algum voto, né? Apareceu ali em segundo ou terceiro lugar, a depender do cenário testado, e lembrando que Minas Gerais está com um cenário completamente incerto de quem de fato vai disputar o governo do estado. Quem tem liderado é o senador Cleitinho Azevedo, que está afiliado ao Republicanos e que tem um estilo ali, uma verve ali muito contundente, principalmente de redes sociais, e que este embate direto com o Cleitinho também era um tipo de situação que não animaria muito Rodrigo
Rodrigo Pacheco a ir para uma disputa tendo este perfil como seu principal contendor. Também há construções em outros partidos, como o PDT pode lançar o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, o PL filiou o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe, para ser uma alternativa. Então ainda tem algum caminho aí a ser andado e bem aquele estilo da política mineira, com calma, com tranquilidade, discrição, muita articulação de bastidores. Mas quem conversou com o Rodrigo Pacheco nos últimos 2 dias percebeu ali, né, um distanciamento desta hipótese que nunca foi muito ali definitiva, decisiva. Bom, por que é que o Rodrigo Pachecozão não está animado, está desanimado com a pré-candidatura, principalmente depois da rejeição do Messias? Porque essa pré-candidatura dele, ele sempre aceitou como para enganar o Lula. O Rodrigo Pachecozão foi feito de bobo por Lula, o Lula o tentou fazer de bobo, sendo que fez pelo menos na primeira vez, por 2 vezes. Primeiro, quando fizeram lá um trato, um acordo, o Pacheco tinha obrigações e o Pacheco entregou todas as suas obrigações em desfavor do Brasil. Inclusive, o Pacheco colocou seu projeto de poder pessoal, que era o desejo por uma cadeira lucrativa no Supremo, em primeiro lugar. Ele deixou de cumprir as suas funções como senador presidente do Senado e do Congresso, e vocês sabem, entregou tudo que as togas e depois o que o governo Lula/togas precisavam. Esperava paga, esperava uma cadeira no Supremo, não veio quando o Lula nomeou o Flávio Dino, não veio quando o Lula nomeou o Zanin, não veio quando todos pensavam que seria a sua cadeira no caso da aposentadoria do Barroso. O Lula colocou o Messias. Dali em diante, as coisas foram só fingimento da parte de Pacheco para Lula. Pacheco, com muita facilidade, aceitou a trama rodida por Alcolumbre de humilhar Lula e fizeram bem feito. Então, quando Lula, mais uma vez, tentando fazer Pacheco de trouxa, o convidou a ser pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Lula pensava, mais uma vez, em usar Pacheco para ter um palanque para ele, para Lula, né? Sabendo que Pacheco jamais ganharia. Pacheco, então, ali foi tocando a coisa, dançando um pouco conforme a música do tempo do Alcolumbre para armar a armadilha para o Lula. Bom, Lula já derrotado, talvez mais sem possibilidade de levantar-se nesse mandato, derrotado está, Pacheco já não precisa mais fingir que é pré-candidato ao governo de Minas, simplesmente porque não tem voto. Bom, e agora onde Pacheco está? Não creio que Flávio nomeará Pacheco ministro do STF, mas também não vou colocar minha mão no fogo. Os bolsonaros às vezes não raciocinam muito bem, com todo respeito. Então, o que é que acontece? Creio que vão trabalhar ali, também não creio que vai ter o despautério de colocar Rodrigo Pachecozão em um ministério, mas provavelmente o que sobrará a Pacheco será uma vaga, a primeira que se abrir em 2027, ao Tribunal de Contas da União, ou uma vaga até no Superior Tribunal de Justiça. Tentando recomeçar tudo de novo, e um dia de repente chegar ao STF, ou voltar a ter voto por alguma coisa e disputar uma vaga depois. Mas creio que, a essa altura, uma vaga no STJ, ou no TCU, STJ, Superior Tribunal de Justiça, nada mal, é um tribunal superior muito importante, nada mal. Ou uma vaga no Tribunal de Contas da União. É isso que poderá, nesse momento, provavelmente estar num pacote de negociações. É disso. Aí a política. O Pacheco é um filhotão do regime. Ele não tem apreço a respeito pelos direitos fundamentais do cidadão brasileiro. Ele não tem respeito pela Constituição. Ele é um carreirista perigosíssimo, tal qual o Alcolumbre. Mas nesse momento nós precisamos dele para nos livrar dos ultra-radicais que não gostam dos direitos individuais das pessoas, não é? Além deles, né? Os mais perigosos do que eles, vocês me entendem. É isto. Bom, mas eu disse também que há uma... Bom, eu vou
está bom por hora. Em outro vídeo eu vou abordar o escândalo que o novo marqueteiro do Lula, da campanha do Lula, pré-campanha, talvez nem campanha tenha, arranjou. É caso de polícia. E também a estratégia que o PL está articulando para Eduardo Bolsonaro no Senado por São Paulo. Fiquem atentos aos próximos vídeos. Até já. Inscrevam-se se estão aqui pela primeira vez. Se vocês já estão aqui, confiram as suas inscrições agora. Nunca se esqueçam disso. É preciso que vocês tenham uma postura ativa conferindo as inscrições pelo menos algumas vezes na semana. Veja mesmo. Por favor, compartilhe, comentem, inscrevam-se. Se aparecer o botão hype, clique aí para esse vídeo chegar mais gente. Conto com vocês para que inscrevam-se como membros do canal, indo até a aba Seja Membro.